Olá, pessoal, mais uma aula de história aqui no nosso livro Apis, tá bom? Então vamos começar. Para iniciar a nossa aula, vamos observar esta imagem. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma imagem que representa como o tempo passou, não é mesmo? Aqui a gente pode observar as diferentes fases, né, da vida dessa criança. Então eu tenho aqui o momento que ela nasce, que ela é um bebê, aqui quando ela é colocada de bruço no chão para poder criar força aí no corpo, para arrastar. Aqui, quando ela já começa a sentar sozinha, aqui ela já está engatinhando, aqui ela começa a andar, aqui ela já anda com muita como eu posso dizer, com muita independência, tá vendo? E aqui, olha, já cresceu, já consegue carregar a sua mochilinha já para ir para a escola. Olha só, aqui já tá uma criança grande, não é mesmo? Então, nesta imagem a gente observa as fases, né, que essa criança foi passando. E daí a gente pode observar a forma de vestir, o cabelo, não é? E até mesmo aqui a gente não pode ver isso, mas a gente consegue compreender o desenvolvimento da fala, porque aqui ela só chorava, depois foi começando a gralhar, que a gente fala, né? A falar aquela imitando, né? Alguns sons, desenvolvendo ali a sua língua e depois vai começar a falar as primeiras palavras e depois já está falando com muita propriedade, certo? Então aqui a gente pode observar que o tempo passa. E aqui vendo essa criança, pensando que ela é uma criança no dia de hoje, o que a gente chama de presente, e aqui a gente pode ver, né, o que ela já viveu, então o seu passado, tá bom? Então aqui eu tenho o passado, aqui eu tenho o presente e como ela será, aí eu já posso imaginar o que irá para o futuro. Tudo bem? Então vamos aqui começar na nossa página 12 do livrinho aí. Então nós temos assim: você já percebeu que com o tempo as suas roupas vão ficando pequenas e é preciso trocá-las por outras? Você tem algum brinquedo de que gostava muito quando era menor e hoje não brinca mais com ele? Na verdade, nada mudou nos objetos. Você é que cresceu. Podemos reparar em nosso crescimento observando nossos objetos antigos. Eles também contam parte da nossa história. Aqui nós temos a questão 1, que diz assim: que objeto você se lembra de ter usado quando era menor e que hoje não usa mais? Então vamos pensar um pouquinho. Assim que você nasceu, que objeto que a sua mãe te deu? O que muitas mães usam para a criança é ficar mais calminha e não chorar. Ah, chupeta, né? Então você usou chupeta quando você era bebê. Hoje você usa chupeta? Ah, não mais. Então, é um objeto que você usava e hoje não usa mais, certo? Então, eu posso colocar para vocês aqui algumas opções de objetos que vocês usaram que hoje não usa mais. Então, eu tenho aqui mamadeira, chupeta e babador, certo? São sugestões, vocês podem colocar outros objetos bem diferentes dos meus, tá bom? Vamos agora para a questão 2. Na questão 2 eu tenho o seguinte: João encontrou em um depósito da sua casa alguns de seus objetos antigos guardados por seus pais. Veja quais são eles nas ilustrações a seguir. A. Escreva abaixo de cada ilustração o nome do objeto que João encontrou. Então, nós iremos olhar cada objeto aqui e escrever o nome embaixo, certo? Então, nós temos aqui, que objeto é esse? Vocês lembram? Que objeto é esse?
Ah, muito bem. É o velocípede, certo? Vamos para o próximo. Próximo. Que objeto é esse? Mochila, muito bem. E esse objeto aqui? Chupeta, muito bem. E esse objeto aqui? Bicicleta. Isso mesmo. Então escrevam aí o nome dos objetos, certo? Agora vamos para B. Olha na B. Numere as ilustrações de 1 a 4, começando pelo objeto de quando João era bebê até chegar aquele de quando João entrou na escola. Então vamos começar quando ele era bebê. Aqui eu tenho o velocípede. Assim que ele nasceu, bebezinho, ele veio andar de velocípede? Não. Ele usou mochila? Não. Ele usou chupeta? Sim. Então vamos numerar pelo primeiro número. Que número eu coloco aqui? Número 1, porque disse de 1 a 4, né? Agora vamos analisar o próximo. Depois ele cresceu. Entre velocípede, mochila e bicicleta, quem vem depois? Ah, ele começou a andar de velocípede. Muito bem, número 2. E depois, o que ele foi fazer? Ah, muito bem, foi aprender a andar de bicicleta, então número 3. E por fim, ele começou a usar a mochila, então número 4. Tudo bem? Que bom, vamos para a próxima página. Agora nós temos aqui a página número 13, que tem assim, questão 3. Peça a um adulto da família que conte alguma história de quando você era pequeno. Em seguida, faça o que se pede. A. Cole cópias de fotografias dessa época no quadro abaixo ou faça um desenho. Eu prefiro que vocês façam um desenho, tá bom? E aí, você vai colocar o desenho baseado na história que alguém vai te contar aí na sua casa, tá bom? E depois você vai me contar essa história na escola ou você vai me contar essa história nos comentários da plataforma do Google Classroom, tá bom? Então, você vai falar aqui a sua história. Então, ele vai contar uma historinha do que você fez, o que foi muito legal, que todo mundo lembra, e aí você desenha essa história aqui, tá bom? Vamos supor que foi uma história que você estava comendo brigadeiro, então você tem que colocar o lugar em que aconteceu, tá bom? Se foi na cozinha, na sala ou num outro ambiente da área externa, mas tudo que a pessoa contou na história, por gentileza, coloque no desenho, certo? Vamos para B. Mostre a colagem ou seu desenho aos colegas e conte a história do período representado. Então, basta apenas fazer o desenho aqui e depois a gente conversa sobre isso na sala de aula. Tudo bem? Ok, vamos para a próxima página. Na próxima página, nós temos a página 14. Então, todas as vezes que não aparece o número da página, eu costumo escrever número 1 com o número 4, formam o número 14. Vamos lá. As nossas lembranças estão ligadas também às lembranças de nossa família. Nossa família pode ser formada por pai, mãe, padrasto, madrasta, irmãos, avós, tios, primos e outras pessoas. Com tanta gente, sempre há muitas histórias para contar e lembrar. Questão 1. Você sabe responder ou precisa adivinhar? Junto com seus colegas, não será, tá bom? Cada um na sua casa. Ligue os quadros formando frases corretas. Então, vamos lá. Você vai analisar esta primeira aqui. Meus avós maternos, ou maternos. Então, maternos vem da palavra mãe. Então, os meus avós, por parte da minha mãe, são os pais de... Então, o materno eu já sei que é mãe, tá? Então, são os pais de minha mãe. Muito bem.
Vamos aqui para o próximo. Os meus avós paternos, então é por parte do meu pai, né? Então são os pais de meu pai, muito bem. Depois, eu sou o que de meus pais? Filho ou filha, muito bem. Eu sou o que dos meus avós? Neto ou neta, muito bem. Os irmãos de minha mãe ou de meu pai são meus tios, muito bem. Os filhos dos meus tios e das minhas tias são os meus primos, muito bem. Deu para vocês entenderem a aulinha de hoje? Eu espero que sim. Se não entendeu muito bem alguma coisa aqui que eu expliquei, volta o vídeo, assista quantas vezes for necessário, tá bom? Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!